Tudo bem? Estamos aqui ao vivo, nessa transmissão que faz parte do primeiro encontro mundial de pandeiros. Então, eu queria desde já agradecer a todo mundo que estiver assistindo, seja ao vivo ou seja em algum momento no futuro, que eu espero manter no ar essa transmissão, essa pequena palestra aí que eu vou fazer a respeito de uns aspectos da minha pesquisa que está em andamento ainda, né? Mas que eu já tenho algumas coisas para mostrar, para compartilhar, né? Com todos aqueles que se interessam pelo pandeiro, né? Por esse instrumento tão bacana e que hoje está ganhando um dia com várias atividades dedicadas a ele, né? Bom, e com essa minha fala aqui, eu pretendo, antes de tudo, fazer uma pequena homenagem aos pandeiristas dos quais eu vou falar aqui, né, que eles foram pioneiros na profissão que muitos de nós têm seguido ou tentado seguir, né, e também eles contribuíram muito para que se firmasse um reconhecimento artístico a respeito das pessoas que tocam pandeiro, né? A gente vai falar um pouquinho disso logo adiante. Então, eu também quero agradecer muito a organização desse encontro mundial de pandeiros, especialmente na pessoa da Maíra Delgado, que me convidou recentemente para uma live em homenagem ao Jorginho do Pandeiro, que foi uma espécie de esquenta para esse evento, né, que está acontecendo no dia de hoje, sábado 19 de dezembro de 2020, com várias atividades, né, ao longo do dia, inclusive algumas atividades simultâneas, né. Gostaria de também mandar um grande abraço e um agradecimento para a Clarice Magalhães, que é uma grande pandeirista e professora de pandeiro, né, lá do Rio de Janeiro, que me pôs pilha para eu fazer essa transmissão que eu estou fazendo agora. Também um grande abraço ao amigo Barão do Pandeiro, a quem eu devo muito, assim, de várias, às vezes até diretrizes que minha pesquisa vai tomando. O Barão é uma espécie de pesquisador diletante, né? Que ele faz por um prazer enorme e também compartilha com grande prazer, né? Esse conhecimento que ele foi adquirindo ao longo dos anos, as grandes coleções que ele vai formando, né? Então a gente sempre troca muitas figurinhas que são boas, eu acredito que para ambas as partes, né? E várias dos materiais que eu vou apresentar hoje tem algum dedinho dele, assim, no sentido algumas coisas que ele que me apresentou, algumas coisas que ele que me indicou, deu a entender que existia e eu fui atrás e consegui encontrar mais coisas a partir das conversas com ele, né? Gostaria de agradecer também ao Sindmusic, que é o Sindicato de Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, que vai ter alguns documentos aqui que eu vou mostrar fotos que fazem parte do acervo do Sindmusic, onde eu fiz uma pequena parcela da minha pesquisa lá. Quero agradecer muito, desde já, a minha amada Nira Pomar, que está aqui junto comigo na transmissão, né? Ela vai soltar slides, vídeos e áudios aqui, vai me ajudar a operar aqui, que eu não estou totalmente fluente, né, nesse ambiente de transmissão virtual. E, por fim, aqui nessas preliminares aqui da minha apresentação, mandar um grande abraço a vários amigos, né, da comunidade dos pandeiristas, né? Acho que começando com o Túlio Araújo, que ontem ele deu um workshop maravilhoso já dentro dessa programação aqui que a gente está desenvolvendo, principalmente hoje, mas ontem já teve o lançamento, né, desse Encontro Mundial de Pandeiros. Eu tive esse privilégio de cursar um workshop dele ontem, que foi realmente muito bom. Eu adoro as concepções dele, a maneira como ele se aproxima do instrumento. O Bernardo Aguiar também, que é um amigo que hoje de manhã também fez uma das lives dessa programação, né, mostrando esse método que ele
finalmente, né, depois de anos de pesquisa, ele conseguiu chegar nesse produto ao que tudo indica, é muito bom, pelo menos todos os pedacinhos desses materiais que ele está soltando, volta e meia online, são realmente muito bons, né? O Vina Lacerda também, grande professor lá de Curitiba, autor de Método de Pandeiro, e outros caras aqui mais da velha guarda, que o meu contato com eles foi mais como pesquisador e eles como pesquisados, né? O grande Marco Suzano, o Celcinho Silva, que é, né, grande pandeirista e filho do Jorginho, que é uma das maiores lendas, né? Recentemente falecido e que está no coração de todos nós. E também, por último, o amigo mais próximo de todos esses que eu estou falando aqui, o Oswaldo Pomar, que é um grande pandeirista aqui de Florianópolis, onde eu vivo já há alguns anos, e que também nesse momento ele está ao vivo em outra live aqui dessa programação de hoje, né? Que o Oswaldo recentemente virou um fabricante de pandeiros também, fabricando pandeiros muito bons, e ele está participando de um bate-papo a respeito disso, né? Bom, dito tudo isso, falar um pouquinho, eu sou músico e de alguns anos para cá eu virei pesquisador também, né? E o meu grande interesse de pesquisa acadêmica, desde o início, foi e tem sido o pandeiro, né? O pandeiro brasileiro, mais especificamente esse pandeiro de couro, né? O pandeiro que normalmente é tocado com frequências graves, né? Isso tudo para dizer que existem muitos outros pandeiros no Brasil que uma pesquisa só jamais vai dar conta de atender a toda a demanda aí, né? Existem muitas variedades desse instrumento tão lindo e tão versátil, né? E a variedade dele que eu gosto mais, que desde sempre eu me interessei mais por pesquisar e por tocar, é esse pandeiro grave, né? Ou pandeiro de couro, o pandeiro de choro, ele tem alguns nomes, todos eles insatisfatórios, né? Que o instrumento é muito maior do que os nomes possíveis que ele leva. Bom, eu fiz um meu mestrado em música pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que foi concluído 3 anos atrás, em 2017. Eu fiz uma pesquisa a respeito de dois pandeiristas, o Jorginho do Pandeiro e o Marco Suzano, né? Então, o nome desse trabalho é Pandeiro Brasileiro, Transformações Técnicas e Estilísticas, conduzidas por Jorginho do Pandeiro e Marco Suzano. Então, foi defendido na UDESC em 2017. Eu vou pedir para adicionarem no chat aqui da nossa conversa o link para quem quiser, para quem tiver interesse nessa dissertação, para baixar, que ela está depositada lá nos sistemas online da UDESC, né? E está disponível para download, como todos esses trabalhos de dissertações e teses que são produzidas pelas universidades brasileiras, né? E também quero acrescentar isso, viva a universidade brasileira, pública, gratuita e de qualidade, né? E eu continuo minha pesquisa agora em outra universidade, que é a Unirio, né? A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Continuo pesquisando o pandeiro, só que eu fui cronologicamente mais para trás, né? E essa minha fala de hoje tem muito mais a ver com essa pesquisa atual que está em andamento, né? Que é basicamente o pandeiro no Rio de Janeiro durante as primeiras décadas do século XX, né? Durante os primeiros 40 anos do século XX, época em que o Rio de Janeiro ainda era a capital federal e era o grande centro, né? De produção de cultura, até a cultura de massas, né? Assim, ainda incipiente na época, mas que se disseminava de lá para o restante do Brasil, né? E era muito responsável também pela constituição do imaginário em torno do que seria a identidade nacional brasileira, né? E que é uma identidade cultural também, claro, né? Uh, então, esse meu trabalho atual é sobre o instrumento, acima de tudo, no Rio de Janeiro nessa época. E então hoje eu vou comentar alguns aspectos dessa pesquisa, né?
Eu vou me deter mais nos anos 1930 e nos pandeiristas, que a gente pode considerar os primeiros pandeiristas que estavam se profissionalizando, né? De certa maneira, eles estavam inventando a profissão. E daí, quando eu mandei esses abraços, essas lembranças para esses pandeiristas que eu tanto admiro, né? O Túlio, o Bernardo, o Suzano e tantos outros que eu falei, né? E a gente pode refletir até que se não fossem esses primeiros pandeiristas que abriram com facão, assim, né? Uma metáfora meio rasa, assim, mas realmente era uma época muito complicada para se viver de música popular e ainda mais tocando um instrumento de percussão, né? E esses caras realmente tiveram uma grande ação em imputar o respeito ao instrumento, né? Eu acho que é um trabalho perene isso, né? Que muitas vezes os instrumentos de percussão ainda são vistos com preconceito, né? Às vezes um preconceito eurocêntrico, mas esses caras eu considero que foram dos primeiros a seriamente trabalharem em função disso, né? Eu queria também pedir para colocarem no chat aí do YouTube um link para um texto que eu já publiquei, que seriam as primeiras conclusões a respeito, os primeiros pensamentos a respeito disso que eu estou apresentando hoje. Eu apresentei ano passado no segundo Congresso Brasileiro de Percussão um texto sobre esses pandeiristas da era do rádio nos anos 1930, tá? Enfim, e por último, gostaria de afirmar que tanto minha dissertação de mestrado quanto essa tese, né, que deve vir a público daqui a um ano aproximadamente, elas são financiadas por uma agência de fomento federal, que é a CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a quem eu agradeço. E que é importante saber, né, que essas agências de fomento existem e elas trabalham, e os pesquisadores trabalham não para elas, né, eles trabalham para a sociedade brasileira, e essa live aqui é uma das ações que a gente procura fazer, né, para compartilhar publicamente esse tipo de conhecimento que é produzido, né, para não ficar só dentro da redoma das universidades, né? Bom, eu gostaria de pedir para a gente iniciar a apresentação de slides. Isso, obrigado. Bom, então esse aqui é o nosso cartaz aqui de divulgação, né? Os primeiros pandeiristas profissionais da era do rádio no Brasil e o surgimento dos artistas do pandeiro, né? Então a gente tem dois aspectos aqui. O aspecto do pandeiro começando a funcionar, né, como profissão, e o outro aspecto é o pandeirista começar a emergir como um artista, ou seja, uma construção de um olhar, aquilo que eu falei da respeitabilidade acerca do instrumento, né? É bem nítido que começa esse movimento, essa tendência, digamos, nessa época. E aí a gente pode considerar que os agentes principais, né, foram tanto os pandeiristas quanto a imprensa que estava interessada em cobrir o meio radiofônico nessa época, e que ela começa a construir um olhar bastante positivador, né? Obviamente que existiam toda aquela gama de interesses econômicos, né, em torno disso. Foi uma confluência de fatores, e que eu considero que foi talvez o principal fator para uma virada acerca do olhar em relação a esse instrumento, né? Então, vamos passar para o próximo slide. Isso. Então, aqui a gente tem uma foto que ficou muito famosa, e eu gostaria de comentar um pouco a respeito dela, porque ela tem muito a ver com esse assunto que eu estou falando, né? O olhar de respeitabilidade em direção ao instrumento. Esse pandeirista que está retratado nessa foto é o João da Baiana, que eu considero o pandeirista mais importante dessa época que a gente está falando, principalmente os anos 1930. Tá? Essa foto foi feita durante uma reportagem, uma entrevista que ele concedeu em 1939 para a revista Carioca, né?
obviamente publicada no Rio de Janeiro. E nessa época ele já era um artista respeitado no meio radiofônico, né? O João foi um dos pioneiros, talvez o primeiro pandeirista a gravar o pandeiro, a inserir o instrumento na fonografia e também no meio do rádio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o rádio no Brasil, mas assim, é bom que se ressalte que essa foto, muitas vezes, eu vi já em muitos blogs, assim, falando de episódios de violência, de repressão contra o samba ou contra o pandeiro especificamente, e colocando essa foto como uma prova de que o João da Baiana foi preso, tá lá ele preso atrás das grades com o pandeiro, né? E assim, eu tenho quase certeza de que realmente ele foi preso. Pelos relatos dele, que ele sustentou ao longo de toda a vida, muitas vezes, tem muita entrevista dele que ele fala: eu fui preso muitas vezes por causa do pandeiro, eles quebravam o pandeiro, furavam o pandeiro e botavam a gente no xadrez e tal. Só que não existe nenhum registro policial disso, que eu fui atrás no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, de que ele tenha sido preso. Não significa que ele não tenha sido preso, pode ser apenas que não tenha sido registrado, né, nos autos. Só que essa foto, ela foi tirada claramente no contexto dessa reportagem, em 1939. E os relatos do João, eles se referem a uma situação de 30 anos antes dessa reportagem, quando ele era um desconhecido amador de 20 anos de idade. Na ocasião dessa foto, ele estava com 52 anos, e aí dá para ver que é um homem, né, de meia idade, não é um jovem que estava atrás das grades. Vamos passar o próximo slide, por gentileza? Então, essa aí é outra foto do contexto da reportagem. É o João da Baiana mostrando para o repórter o pandeiro que supostamente ele teria ganho de um senador, que era o Pinheiro Machado, que em 1908 o João da Baiana, é outra história famosa, ele teria tido o pandeiro dele quebrado pela polícia na Festa da Penha, que era uma festa popular, que ainda existe hoje, mas na época era muito mais relevante do que hoje. Era uma festa popular que ia muita gente para fazer som, né? E realmente havia episódios de quebras de pandeiro, de prisão de gente tocando, de prisão de gente fazendo samba ou tendo pandeiro. Isso aí eu encontrei muitos relatos em periódicos, né? E aí, supostamente, o João, que era conhecido desse senador, ele não pôde ir numa festa na casa do senador Pinheiro Machado. O senador quis saber por quê, e aí, sabendo da história, ele tinha mandado fazer um pandeiro com uma dedicatória para o João da Baiana, né? Constando o nome dele, o senador Pinheiro Machado, e que virou uma espécie de salvo-conduto, né, para o João. A partir daí, a polícia não importunaria mais. Mas, novamente, essa história é de 1908 e a reportagem em questão foi feita em 39, quando ele já era do rádio, já era muito respeitado e ele estava lembrando um passado que, segundo ele, já estava superado, né? Enfim, vamos passar para o próximo slide. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o rádio no Brasil, né? Contextualizar do que eu estou falando. O rádio é uma invenção que começou a operar na década de 1920, né? E no Brasil, as primeiras transmissões experimentais foram feitas em 1922, que era o centenário da independência do Brasil. E nos anos seguintes começam a entrar lentamente emissoras ao ar, mas ainda sobre bases amadoras, tá? Elas funcionavam mais como entidades sem fins lucrativos e com um certo viés civilizatório, querendo educar as pessoas, passar uma programação supostamente de bom gosto, com um verniz mais civilizatório, vamos dizer. E durante 10 anos, essa é a tônica do rádio no Brasil, né? Durante esse tempo, o João da Baiana já tinha começado a tocar no rádio, né? Só que em 1932 acontece uma grande virada, que foi um decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, né? Regulamentando a publicidade, né? A exploração de publicidade no rádio. E as empresas, então, radiofônicas começaram a conseguir ganhar grana, né? Começaram a conseguir se tornar, algumas delas, potências midiáticas. E esse veículo começou a se expandir bastante.
e mais as pessoas começaram a ter condição de adquirir aparelhos, né? E essa foto em questão é o regional do Dante Santoro, que foi o regional da Rádio Nacional, né? A Rádio Nacional nos anos 1940 foi a grande emissora. Ela tinha sido uma emissora privada que depois de alguns anos ela foi incorporada ao patrimônio da União, né, do governo federal, por conta de uma dívida que o grupo que controlava a Rádio Nacional ele tinha. A maneira de, digamos, de cobrar a dívida foi a incorporação da Rádio Nacional para o patrimônio do governo federal, né? E só que eles mantiveram na Rádio Nacional o tipo de programação que era mais voltado às grandes massas, né? O Getúlio ele foi muito esperto em perceber o grande potencial que esse veículo tinha, né, para comunicação mesmo, em tempo real, que era uma novidade absoluta, né, nessa época. Então, esse regional ele foi dessa emissora dominante nos anos 1940, que tinha o grande casting, né? Sim, muitos dos principais músicos trabalhavam lá, realmente centenas de artistas trabalhavam na Rádio Nacional. A gente vai falar mais da década anterior, né, 1930. O pandeirista aí nessa foto, a gente vai ver a gente vai ver mais um pouquinho sobre ele no decorrer aqui da nossa fala. Ele é o Joca, tá? Em 1948, o Jorginho do Pandeiro substituiu o Joca nesse conjunto regional do Dante Santoro, né? O Jorginho tinha então 18 anos. Só que a gente praticamente não vai falar do Jorginho hoje, a gente vai falar dos caras que vieram antes, né? Sendo que o Jorginho começou a tocar em 1944, com 14 anos de idade. Bom, aí com tudo isso, com esse crescimento do rádio, a partir de 32, ele começou a se constituir na instância central de disseminação dessa música popular que era produzida, né? E ele mobilizava no seu entorno outros âmbitos, como fonografia, como o cinema, como o teatro de revista, como cassinos, né? Outros âmbitos de exploração da música ao vivo, mas eram todos centralizados em torno do rádio, né? E as emissoras também começaram a se constituir no principal local de concentração do músico popular profissional, né? Acima de tudo, devido à possibilidade de formalizar um vínculo empregatício, que isso era uma grande novidade também na época, né? E é uma época também que estava começando a ser criadas as leis trabalhistas, né? Lembrando mais uma vez, tempo do Getúlio, né? CLT, carteira de trabalho, eram todos conquistas muito recentes ou que ainda estavam em fase de elaboração mesmo, né? Vamos ver o próximo slide, por gentileza. Então, isso aqui, por exemplo, é a carteira, é o registro de empregado do João da Baiana. Esse registro faz parte do acervo do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio, né? Então dá para ver que ele começou a trabalhar lá em 1937 na Rádio Mairink Veiga, né? Que foi a principal rádio nos anos 1930. Tá? Depois, na década seguinte, ela perde o posto para a Rádio Nacional. A Mairink Veiga talvez tenha sido a primeira a formalizar esses vínculos com os músicos, tá? E o João foi o pandeirista mais antigo de quem eu encontrei esse tipo de formalização, né? Esse tipo de comprovação. Depois, no Arquivo Nacional, eu encontrei outros documentos dele e de outros pandeiristas posteriores, comprovando, né, a vinculação com a Mairink Veiga, e aí tinha registro de férias e um monte de coisa. Esses documentos de burocracia mesmo, né, de qualquer empresa. A Rádio Mairink Veiga ela funcionou até 1965. Ela foi fechada devido ao golpe militar, né, de 64. Vamos ver o próximo slide. Aqui, mais como curiosidade, que ele foge aqui desse recorte cronológico, essa aqui é a ficha de registro do Jorginho do Pandeiro, de 1957, né? Na época que ele tocava com o Regional do Canhoto. E eu encontrei os registros dos outros membros do regional, né? Do Dino, do Meira, do próprio Canhoto, do Orlando Silveira, que era o acordeonista, etc. Bom,
A configuração do campo do rádio cresceu bastante, né, se transformou nas décadas seguintes, e também o tipo de cobertura dos periódicos, né? A gente vai ver algumas fotos, sobretudo dos anos 1930, que são fotos meio toscas, assim, digamos, né? Os periódicos estavam começando a lidar com a própria questão da imagem fotográfica, né? Então você vê umas fotos que são pessimamente enquadradas, ou as diagramações, muitas vezes horríveis mesmo, né? Para os padrões atuais, mas isso foi mudando rapidamente, assim, na década de 40 você já observa outro padrão, né? Novamente, a gente vai ver mais coisas da década de 30, mas vai avançar um pouquinho para a década de 40, vai dar para perceber esse contraste claramente, né? Bom, e é interessante também pensar no Star System, né? Ou sistema de estrelato, que ele foi se configurando em torno do rádio também no Brasil, né? O sistema de estrelato nos Estados Unidos, ele se configurou a partir do cinema, desde a década de 1910. E no Brasil isso aí veio um pouco mais tarde. E sem dúvida a instância central aqui não foi o cinema, foi o rádio, né? E a partir da atuação no rádio, os músicos atuavam em outros âmbitos, como eu já falei, né? Fonografia, teatro de revista e no próprio cinema. No final dessa live a gente vai ver alguns exemplos de filmes que existem no próprio YouTube, né? Com alguns desses músicos que a gente está falando atuando, fazendo pontas normalmente em filmes, né? Bom, eu vou apresentar então muitas fotos e recortes, e a fonte de todas elas são periódicos, né? Jornais e revistas brasileiros que estão disponíveis para consulta pública online num site que pertence à Biblioteca Nacional, né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e ela tem uma seção que chama-se Hemeroteca Digital Brasileira, que traz esses periódicos digitalizados, e você pode buscar por palavra-chave. Então, muito da minha pesquisa em andamento, né, de doutorado, ela é feita em cima dos periódicos, e realmente é maravilhoso, assim. E eu tenho examinado, eu já examinei cerca de 4.000 resultados de periódicos a partir de palavra-chave, né? E a gente vai cada vez mais ampliando as palavras-chave, até chega uma hora que a gente tem que parar a pesquisa, que já não dá mais conta de tanta massa de dados, né? Mas quem tiver interesse, procure Hemeroteca Digital Brasileira, e você tem um ambiente livre de ácaros, que é muito importante, né? Eu adoro ler jornal, né? Pegar jornal na mão, mas um jornal de 1910 talvez não seja tão boa a gente fazer isso, né? Tão salutar e salubre. Bom, antes da gente passar para essas gravuras aqui, umas pequenas considerações sobre os regionais e o instrumento pandeiro, né? O próximo slide. Então, essa aqui é uma foto de um dos regionais, não é um dos regionais, né? Vou me corrigir aqui, é talvez o grande regional aqui da era do rádio no Brasil, que é o Regional do Canhoto, que anteriormente tinha sido o Regional do Benedito Lacerda, é uma continuidade, que anteriormente tinha sido o Grupo Gente do Morro, né? Ele funcionou por mais de 3 décadas aqui. Aqui é uma das formações que teve. Nessa época, o Benedito Lacerda já tinha saído do grupo e o líder tinha passado a ser o Canhoto, né? O cavaquinista, que está aí ao centro, em pé. Ao lado dele, o Gilson de Freitas, que foi um pandeirista que entrou nesse conjunto já nos anos 1940. Os violonistas, né, os grandes Dino à direita e o Meira à esquerda. Quer dizer, eu não sei se eu estou vendo espelhado aqui na minha foto, mas enfim, o Dino é o de óculos. Enfim, então eu estou mostrando essa foto no regional para dizer que grande parte da música feita nas rádios nessa época, que é conhecida como Era do Rádio, grande parte era música feita ao vivo, né? E toda rádio tinha no seu casting um conjunto regional,
que tinha como formação básica 2 violões, cavaquinho, pandeiro e um instrumento solista, né? Normalmente era flauta ou bandolim. Aqui no caso desse regional tinha a flauta e tinha também o acordeon, né? Então o pandeiro era o único instrumento de percussão, né, desses regionais. Então a gente tinha um grande número de pandeiristas atuando, né? E a gente pode dizer que o pandeiro impregnou bastante, no bom sentido, né? Essa música brasileira que era feita e veiculada por meio das ondas do rádio e também pela fonografia, né? Bom, como razões assim para a grande adequação do pandeiro nesse meio, né? A gente pode pensar em algumas razões. Esse instrumento que é tão bacana, ele tem algumas características que a gente pode racionalizar para justificar por que ele era tão, ele se adequou tão bem a esse ambiente radiofônico, né? A essa economia de meios, né? Lembrando que naquela época os músicos tocavam todos em volta de um microfone só, né? Então você tinha que enxugar bastante o conjunto. Então, nesse sentido, o pandeiro ele tem essa grande virtude da portabilidade, né? De você levar facilmente de um lado para o outro, você não precisar de pedestal, de nada. A própria mão que segura já é o pedestal dele, né? Bom, você tem uma grande capacidade de se adequar aos volumes de outros instrumentos que têm som tão sutil, tão frágil, né? Assim, pensar que violões que não eram amplificados, eles tinham que ser ouvidos, né? Então você não podia ser um instrumento de percussão de volume muito forte, né? E o pandeiro ele consegue, o pandeirista, né? Ele consegue balancear bem o som do pandeiro numa situação que é basicamente acústica aí, né? E por fim, essa outra grande virtude é a capacidade de síntese rítmica, né, desse instrumento. Lembrando que o pandeiro, no básico do básico, né, vamos dizer, ele sintetiza sons graves, que podem ser graves abafados ou soltos, né, emulando o papel que seria, por exemplo, de um surdo de marcação, e articular isso junto, ainda, né, mas, de novo, o básico do básico, né, articular junto a função da condução, né, aqui pelas platinelas. Então, tudo isso junto né? Então, esse instrumento ele oferece toda essa capacidade. Então, são algumas características que podem explicar, né, justificar por que o instrumento era tão presente naquele meio radiofônico e ele se manteve, né, tão firmemente, e eu creio que em nenhum momento foi ameaçada essa hegemonia dele dentro desse meio, né, dentro do conjunto regional. O pandeiro até hoje é um instrumento de percussão do conjunto regional, né, que é associado ao gênero do choro, mas esses caras aqui, né, os chorões, eram tão versáteis, né? Eles eram, digamos, pau para toda a obra. Eles eram capazes de rapidamente aprender um arranjo, ajustar a música ao tom do cantor ou da cantora que fosse se apresentar com eles, né? Ensaiar rapidamente e já ia ao ar, né? O Jorginho do Pandeiro conta em alguns depoimentos assim que eles às vezes ensaiavam poucos minutos assim e aí já chamavam eles, oh, pessoal, vamos para o ar tal, e já tá valendo, né? E tá ao vivo. E é isso aí. Então, esses caras tinham que ser muito bons e muito versáteis, né? Resolver logo a parada, né? Então, é isso. Agora, vamos passar aqui para... ainda mantendo esse slide, mas vamos passar para a pesquisa em periódicos, né? Que eu vou apresentar várias fotos e trechos de reportagem, né? Então, os pandeiristas dos anos 1930, que são mais mencionados nos periódicos, são o João da Baiana, o Russo do Pandeiro, tá? E o Darcy de Oliveira e o Joca, né? O Joca menos do que os outros, né? Então, eu vou trazer algumas matérias sobre eles e alguma coisa também sobre o Alfredo Alcântara, que, embora ele não tenha, ao que tudo indica, ele não tenha atuado no meio radiofônico
carioca durante esse tempo, né? Mas ele foi um pandeirista precursor em vários aspectos que eu vou comentar aqui, e eu acho que vale a pena examinar um pouco da trajetória dele, tá? Bom, a gente vai ver, de certa maneira, como que foi construída, ou como que se começou a construir a imagem desses pandeiristas nos periódicos, tá? A gente vai ver que muitas das menções a eles, né, as menções escritas são feitas com entusiasmo, né? Os periódicos, de maneira geral, eles enfatizam esses pandeiristas como celebridades, embora eu acho que talvez no começo eles nem fossem ainda muito conhecidos, mas os periódicos tratam esses pandeiristas como celebridades, como importantes realmente, como reconhecidos, e também eles elogiam as habilidades musicais, ou às vezes até habilidades motoras, né, desses pandeiristas. Vamos ver o próximo slide, por favor? Então, esse aqui é o João da Baiana, né? Vocês podem ver que até as fotos aqui parecem que são versões da mesma foto, né? Nessas duas gravuras. Isso aqui é de 1937. Eu não coloquei aqui as datas correspondentes, mas aqui diz: João da Baiana é um dos maiores pandeiristas do rádio carioca, um mestre do pandeiro, elemento destacado do conjunto regional da Rádio Mairinque Veiga, né? Então, nessa outra foto, o João da Baiana é um veterano do rádio e ainda o mais perfeito pandeirista. Quer dizer, nessa época ele já era um veterano. O João, ele nasceu em 1887, tá? Então, nessa época ele já estava com 50 anos de idade, né? E por fim, aqui nesse slide, eu gostaria de comentar esse trecho de uma reportagem. O maior artista do pandeiro que atua no nosso broadcasting é indiscutivelmente João da Baiana. Senhor de todos os segredos do disco de couro, né, do pandeiro, ele, no conjunto regional brasileiro, é um elemento indispensável. E é interessante o próprio começo desse texto aqui, tá? O maior artista do pandeiro, e é isso que eu estou querendo demonstrar e enfatizar nessa apresentação aqui, que realmente o que estava em começo mesmo de construção era esse olhar ao pandeirista não mais como um tocador daquele instrumento estigmatizado de tempos atrás, né? Que podia levar até a prisão, né, de quem o portasse. Embora isso é um outro aspecto que eu não vou discutir aqui com mais profundidade, mas não é que o pandeiro fosse exatamente proibido, né, no início do século. Nem o pandeiro, nem o samba, eles não eram proibidos, mas eles eram reprimidos muitas vezes. E assim, dependia muito de quem estivesse tocando o pandeiro, tá? Assim, o olhar era muito enviesado, era muito direcionado a partir desse quem, né? Quem que está fazendo isso? Enfim, tudo leva a crer que o preconceito, né, era muito mais dirigido à pessoa, né, à classe social, à raça, esses elementos que infelizmente até hoje perduram, né, dirigem muito o tipo de olhar que se tem, né, do que para um instrumento especificamente. Mas sem dúvida que o instrumento era estigmatizado em muitos aspectos. E aí o que eu quero demonstrar é isso. Nessa época, nos anos 30, começa tá evidente uma grande virada desse olhar, desse tipo de olhar. Então, artista do pandeiro, não era só o João da Baiana que estava sendo construído como artista do pandeiro, eram todos esses de quem eu vou falar aqui, e eu vou mostrar alguns slides. Vamos para o próximo? Então, esse aqui é o russo do pandeiro, né? Que é um pandeirista que teve uma carreira meteórica, né? Ele não era. Ele começou praticamente nos anos 1930. Os primeiros registros dele tocando são de 29, mas ele logo começou a tocar, digamos, com as pessoas certas, né? No regional do Benedito Lacerda. E
E depois de alguns anos, depois de uns 6 ou 7 anos tocando com o Benedito, ele começou a se desprender desse regional e assumir uma espécie de carreira solo, tá? E eu considero que ele foi o pioneiro nesse tipo de atuação, tá? De se inventar como artista solo. Se hoje a gente tem esses grandes artistas que eu mencionei aqui no começo dessa apresentação, né? O Marco Suzano, que é o maior exemplo, né? Sem dúvida, mas também o Bernardo Aguiar, o Túlio Araújo, né? E tantos outros que têm, a gente pode considerar como carreira solo, embora muitas vezes eles se coloquem a serviço de outros artistas como acompanhantes, e como era o caso do Russo também, né? Mas assim, foi um cara que construiu um nome por si só e que ele era anunciado como uma atração à parte nos shows de que ele participava. Depois que ele saiu do Regional do Benedito, em 37, ele foi atuar no Cassino da Urca, né? Então ele era um dos cartazes do cassino. Ele tinha esse show de malabarismo. E aqui a gente tem na legenda dessa foto, né, a da direita, Russo, o mágico do pandeiro, tá? Muitos textos referenciam o Russo como mágico e enfatizam essa capacidade de fazer malabarismo, que não era uma capacidade só dele, mas eu acho que ele foi o que mais se notabilizou por isso nessa época. E também ele aparece, às vezes, caracterizado como pandeirista infernal, ou pandeirista endiabrado, ou diabólico, mas não só ele também, assim, praticamente todos os que eu pesquisei são caracterizados assim, com a exceção do João da Baiana. O João, eu não encontrei referências que ele fosse caracterizado assim, como infernal, como mágico, e nem que ele fizesse malabarismos. Pelo contrário, ele dizia que ele não gostava, que ele gostava do som, né, de fazer o som. Agora, o Russo ele conseguia fazer os malabarismos no meio da música e voltar para ela sem perder o compasso, digamos. A gente vai ver um trecho de um filme depois, né, no fim da apresentação aqui de slides, em que ele faz isso e realmente é impressionante como ele manipulava, né, esse disco para além de um instrumento, como um instrumento de performance visual também, né? Enfim, vamos passar para o próximo. Esse aqui é outro desses pandeiristas, que hoje ele é bem menos conhecido, tá? É o Darcy de Oliveira, e de quem vale a pena eu falar umas notas biográficas assim. Foi difícil compilar alguma coisa. Eu encontrei um artigo online do pesquisador Sandor Buys. Quem quiser, procure Sandor Buys, B-U-Y-S. Ele conseguiu uma documentação a respeito do Darcy de Oliveira e ele põe algumas notas biográficas a respeito desse pandeirista e ele um trabalho que espero que futuramente ele faça realmente. Eu sei que ele é um cara ocupadíssimo, mas ele espera conseguir produzir um texto de mais fôlego a respeito do Darcy, que era compositor, além de pandeirista, né? Aliás, muitos desses pandeiristas, eles também atuavam nessa indústria, né, fonográfica, radiofônica, como compositores, né? O João, compositor de muita coisa, o Russo também, o próprio Darcy, enfim, a gente encontra várias referências. O Darcy tinha muitas parcerias, tá? Bom, o que eu encontrei sobre ele nasceu em 1905, ele era de Porto Alegre e faleceu com 40 anos de idade, em 1945, tá? Faleceu no Rio de Janeiro, ele atuava no rádio e nos teatros de revista e também no conjunto regional da gravadora Vitor, né? RCA Vitor, né? O que eu encontrei especificamente em periódicos, ele atuou na Rádio Guanabara em 35, e ele teve uma atuação bem picada, assim, porque ele foi várias vezes para a Argentina. Eu encontrei pelo menos 3 menções, pelo menos, de que ele passou temporadas na Argentina, uma delas na Rádio Belgrano, em Buenos Aires, e uma delas ele foi para Buenos Aires para apresentar uma peça de teatro de revista, que era a Casa do Caboclo, e foi para uma temporada, né? Aqui no segundo parágrafo desse texto, né, eles mencionam
Darcy de Oliveira é o homem do pandeiro, artista fino, maneja o seu instrumento com bastante habilidade e perfeição, tornando assim um dos componentes mais queridos dos conjuntos, né, dos regionais. Enfim, vamos passar para o próximo slide. Esse aqui é o Joca, né? É um instrumentista que eu já encontrei relativamente bem menos menções. Tá? Essa foto é de um número de destaque do Joca, junto com o Dante Santoro, que era o flautista líder desse regional, que era o regional do Dante Santoro, que atuou muitos anos na Rádio Nacional. Tá? Então eles tinham esse número, que era o Desafio de Flauta e Pandeiro. Essa foto é de 1943, mas eu encontro referências a esse número, inclusive ele era transmitido ao vivo, né, desde pelo menos 5 anos antes. Tá? Então aqui fala, na chamada dessa, que é outra matéria aqui, que é de 38, se não me engano, né, o famoso pandeirista Joca, né? E aí, um trecho da matéria: finalmente o nome de Joca vem dar ao conjunto um brilho excepcional pela arte espetacular com que maneja o pandeiro. Joca é realmente um espetáculo para os ouvintes do Brasil e o público do auditório da Nacional. Faz toda a sorte de malabarismo com aquele instrumento aparentemente fácil de manejo e é incontestavelmente o rei absoluto dos breques, especialidade que ele esgotou definitivamente, executando todas as variações possíveis e imagináveis, né? Então aqui fala também que ele era bom nos malabarismos, né? Tinha essa dimensão performática visual, né? E que curiosamente não estava ao alcance dos ouvintes do rádio, né? Mas os periódicos sempre ressaltam isso. Isso me chamou a atenção. Eles eram uns malabaristas que eram invisíveis, né? Pelo menos no ambiente radiofônico. Óbvio que no ambiente ao vivo isso fazia bastante diferença, não tenho dúvida nenhuma. Bom, eu não encontrei, além dos periódicos, não encontrei outras fontes sobre o Joca, não sei o nome dele, só esse nome artístico, né? Nem data e local de nascimento ou de morte. Eu só encontrei que a partir de 36 ele integrou o Regional do Dante Santoro, atuou nas rádios Educador e Nacional, né? E depois, em 48, ele seria substituído pelo Jorginho do Pandeiro. Né? E também atuou no teatro de revista, eu encontrei anúncios publicitários. E depois disso, não sei mais nada sobre o Joca. Agradeço quem tiver informações e puder me passar em outro momento. Vamos para o próximo slide. Esse aqui é um pandeirista que merece uma menção, mas ele teve uma carreira, infelizmente, muito curta no rádio. É o Inadir de Moraes, ou Didi. Tá? Ele começou a despontar em 1934. Ele tocava com o bandolinista Luperci Miranda na Rádio Clube. E ele também tocava violão, eu encontro menções a isso, e também era compositor. Tá? Ele parecia que estava com uma carreira em ascensão. Eu encontro várias notícias a respeito dele num curto espaço de tempo, até que em 1935 ele morre tragicamente num acidente de carro. Ele estava com outros músicos voltando de uma apresentação no Vale do Paraíba, na região de Cruzeiro, né? E o carro que eles estavam caiu no Rio Paraíba, tá? E tinham 6 pessoas no carro e 3 faleceram. O Didi foi um dos que faleceram. E o Dante Santoro, esse flautista, de quem a gente já viu outras fotos e que é tão importante para a história da música brasileira, né? Ele foi um dos sobreviventes desse triste acidente, né? E infelizmente é tudo que eu sei sobre o Didi, tá? Vamos passar, mas eu quis deixar esse slide sobre ele aqui até como uma homenagem, né? E como uma curiosidade, assim, um pandeirista que talvez estivesse com nome na história da música brasileira se ele tivesse continuado, né, a trajetória dele, que parecia realmente em ascensão.
Vamos passar para o próximo slide. Ok. Essa foto aqui é os 8 batutas, tá? Eu quis também deixar... Puxa vida, eu colei aqui com o mouse, o mouse ficou congelado bem em cima aqui. Que pena aqui, porque essa foto aqui, ela é provavelmente a primeira foto que traz um pandeirista em um periódico, tá? Tá. Não, não era o mouse congelado, não. Agora eu percebi. Tá. O pandeirista à esquerda aqui é o Jacó Palmieri, tá? Ele era integrante dos 8 Batutas. Quem não conhece tem que conhecer esse grupo, tem que saber do que se trata, que foi o grupo brasileiro mais importante dos anos 1920 e o primeiro conjunto regional, né, de respeito e renome aqui, né? Era o grupo liderado pelo Pixinguinha, o flautista lá à direita, no alto, e também pelo Donga, esse violonista ao lado do Jacó Palmieri, que era o líder, o produtor executivo, digamos, né? Era o cara que fazia as coisas acontecerem. E esse cara que é tão importante na história da música brasileira, o Donga. E então essa foto é de 1919, tá? Da ocasião que eles iam estrear no Cine Palais, no centro do Rio de Janeiro. E também mostra, eu acho que o momento em que tem a mudança do tipo de indumentária, do tipo de trajes que esse tipo de conjunto passava a adotar, né? Até então, eles eram basicamente regionais, procurando retratar, representar o imaginário do homem do sertão, né? O regional entendido como sertanejo, né? E aí, nesse momento, o regional assume uma identidade mais urbana. E esse tipo de identidade, né, que é muito refletida nos trajes, né, na indumentária, ele vai se refletir muito fortemente nos regionais das rádios, né? Então, as fotos que a gente já viu até agora e vai continuar a ver dos pandeiristas, eles estão muito nessa linha, né? Às vezes mais sóbrios, às vezes mais adotando até elementos de glamour, né? Até do que o imaginário atribuiria a artistas de cinema, até, né? Por que não dizer assim, né? Artistas de Hollywood. Alguns desses pandeiristas e desses músicos de regional, eles iam para uma linha mais para esse lado, e alguns eram mais contidos, né? Digamos. Então, esse aqui é o Jacó Palmieri. E ele também, eu consegui levantar pouca coisa sobre ele, né? Ele atuou no grupo de Caxangá, que é o embrião dos 8 Batutas, depois nos 8 Batutas. Aí, em 1922, ele não vai para Paris com os 8 Batutas, ele fica no Rio de Janeiro, né? E esse ponto importante da trajetória já entra outro pandeirista, que é o Cizenando, ou o Feniano. E aí ele fica no Rio, ele começa a tocar com os Turunas da Mauricéia, que era um grupo que tinha se mudado de Recife para o Rio. E ele trabalha bastante no teatro de revista. Tinha um teatro lá na Praça Tiradentes, que era o Casa de Caboclo, ou Casa do Caboclo. Depois, nos anos 1930, ele se muda para São Paulo, ele passa a trabalhar no rádio em São Paulo, né? Então não no Rio de Janeiro. Então ele estaria fora desse meu recorte geográfico, né? Que eu escolhi para o meu trabalho, mas eu acho que vale muito a menção dele como sendo o primeiro pandeirista, provavelmente o primeiro pandeirista retratado aqui nos periódicos, mas aí não sozinho, né? O primeiro a ser retratado solo vai ser outro, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Vamos passar de slide, por gentileza? Então, esse aqui é o Darcy de Oliveira. Ele seria um dos pandeiristas que adotam essa linha mais sóbria, mais contida, né? Mas sempre bastante elegante, né? De traje. E nessa foto ele está junto com o Erivelto Martins, né? Um compositor já famoso na época e cujo nome é até hoje conhecido, né, na história da música popular brasileira. E aqui, então,
digamos, adicionando uma camada de respeitabilidade, né? Tá o Darcy pandeirista e também o Darcy compositor, né? Porque ambos supostamente estariam revisando uma música de autoria de ambos, né? Uma parceria, e que de fato eles têm composições em parceria. O Darcy tem vários parceiros e um deles é o Erivelto Martins. Próximo slide. Esse aqui é o João da Baiana, né? Que eu acho que ele é o que mais encarnou esse glamour que eu falava, que eu estava falando há pouco, né? Ele sempre muito elegante nas fotos, você vê que são fotos deliberadamente produzidas, posadas, né? Talvez das mais bem produzidas dessa época, elas são de 1937, né? Então, com o chapéu, a pose meio de lado, o enquadramento, né, principalmente da foto da esquerda, que está dessa maneira no periódico, um fundo neutro, né? Ele usava muitas vezes a gravata borboleta, muitas vezes também cravo na lapela, né? Então, sempre muito elegante, isso até o fim da trajetória artística dele, até os anos 1960, assim, você vê o João sempre se apresentando nas ocasiões públicas, pelo menos nessa linha de indumentária, né? O próximo slide. Então, e aí a gente chega nesse cara aqui, que também estaria fora do meu recorte, por ele não ser, até onde eu consegui apurar, não ser do rádio e também não ter atuado no rádio. Se ele atuou, não foi no Rio de Janeiro, pelo menos, né? Novamente, sempre o que a gente consegue apurar, né? Mas é o Alfredo Alcântara. Mas ele é muito importante por vários aspectos. Essa foto da esquerda é de 1929 e ela, até onde eu consegui encontrar, é a foto mais antiga em que um pandeirista aparece sozinho, né, retratado sozinho em um periódico. Então, entre aspas, solo, né? Ele não está vinculado a nenhum conjunto regional. Ele está sendo entrevistado como o pandeirista, o artista, né? E você vê que ele assume também essas características parecidas com as do João da Baiana, né? O chapéu, gravatinha borboleta. Na foto da direita tem um cravo na lapela, tem uma bengala, né? Esse esforço de autorrepresentação. Então, essa foto de 29 também é do que seria a primeira entrevista, pelo menos, né? Sempre o que eu consegui apurar. Primeira entrevista dada por um pandeirista, né? A um periódico. Em 1929, a um jornal de São Paulo, daí. A maior parte da minha pesquisa é em periódicos do Rio de Janeiro, mas essa entrevista é no Clarim da Alvorada, um jornal da militância negra, um jornal bem importante, então foi em 1929, tá? E vocês veem na foto da direita a legenda, né? Alfredo de Alcântara, o pandeirista infernal que vai à Argentina cantar coisas nossas. Então, dois aspectos aqui. Um deles é o pandeirista infernal. De todos esses caras que eu vi sendo referenciados como infernal ou diabólico, ou pandeirista demônio, ou várias alcunhas, né, similares, ele foi o único que aparentemente sustentou isso durante a carreira. Sempre era referenciado como pandeirista infernal, né? E parece que essa característica é muito associada à capacidade de fazer malabarismos, né? Essa alcunha. Na foto da esquerda, parece que ele está sustentando, né? Um pandeiro, fazendo malabarismo com os dedos, né? De novo, ele não foi o único, né? Vários dos pandeiristas famosos aí do período tinham essa capacidade, mas tudo indica que ele foi o único a manter o pandeirista infernal meio que anexado ao nome artístico dele, né? Bom, ele foi pandeirista dos Oito Batutas no fim da década de 1920. Ele era de Pernambuco, né, da cidade de São José, migrou para o Rio de Janeiro, se estabeleceu no bairro do Estácio. E ele foi precursor, aí é outro aspecto da legenda da foto. Ele vai à Argentina cantar coisas nossas. Ele foi um dos precursores da internacionalização do instrumento, eu não tenho dúvida disso. Eu encontrei referências de que ele foi para a Argentina, Uruguai, França, Portugal e Estados Unidos, tá? E
A maior parte das referências que eu encontro sobre ele nessa imprensa do Rio de Janeiro em 1930 eram situações que ele estava de passagem pela cidade. E então normalmente falavam, ele está recém-chegado de uma temporada na Argentina e já está partindo para o Uruguai. Então, provavelmente por isso ele não atuou no rádio carioca, nas estações de rádio do Rio de Janeiro naquela época. Ele estava realmente desenvolvendo a trajetória dele fora do país. Vamos para o próximo slide. E aqui então mais um desses pandeiristas aqui encarnando o glamour, né? Aqui é uma foto do Russo do Pandeiro. Eu encontrei essa foto numa publicação de 1940, mas eu acredito que seja tirada na década anterior. Assim, ele parece mais moço, assim. As fotos dele na década de 1940, assim, na segunda metade, ele já está com uma fisionomia mudada, assim. Mas aí, novamente, né, o cabelo, dá para ver o reflexo da brilhantina aqui, né, o cuidado no penteado, a gravata borboleta, né, um lenço saindo pelo bolso, tal. Bom, e aí eu vou para algumas considerações gerais sobre aspectos dessa pesquisa, né? Uma das constatações é que todos os pandeiristas do rádio nos anos 1930 eram homens, né? Aliás, o meio radiofônico era muito masculino e machista também, né? Isso se evidencia por alguns comentários que vão sendo encontrados, pinçados aqui e ali, né? As mulheres normalmente se inseriam ou como cantoras, né? Ou solistas ou integrantes de coro, né? Os coros de apoio para as orquestras, né? Algumas rádios mais abastadas tinham orquestras também. E às vezes como compositoras e em casos raros como instrumentistas, né? Como a Carolina Cardoso Menezes e tal, mas são exceções realmente, aquelas famosas que confirmam a regra. Vamos para o próximo slide? Então, eu quis também compartilhar como a exceção que confirma a regra aqui. Essa foi a única foto que eu encontrei sobre uma pandeirista nesse meio radiofônico e já está fora desse recorte, tá? Cronológico. É uma foto de 1950. Esse conjunto chamava Seis Pequenas do Barulho e atuava nas rádios Tupi e Tamoio, eram rádios associadas, tá? A pandeirista, né, que está no canto direito embaixo, chamava-se Virgínia. E isso é tudo que eu encontrei a respeito desse conjunto e dessa pandeirista, né? Então fica como a exceção, realmente a exceção que confirma que era um meio masculino e machista, né? E a outra constatação, dentre outras, né, e que eu já mencionei aqui, que a atuação desses pandeiristas era centrada no pandeiro, mas abarcava outras competências, né? A principal delas era de compositor. A maioria deles se inseria no mercado fonográfico, né, principalmente como compositor também, além de instrumentista, né? E alguns tocavam outros instrumentos também. O Inadir Moraes, né, o Didi, de quem eu mostrei uma foto, ele tocava violão também. O João da Baiana tocava prato e faca e cantava também, né? Vamos ver o próximo slide. Então, aqui como também curiosidade, porque o João também como um dos precursores, né? Aqui uma nota contratual dele com a Casa Edson, que foi a primeira gravadora do Brasil, né? Casa Edson no Rio de Janeiro. Aqui é a cessão dos direitos dele de uma música, a Babalaô, em 1930. Ele não foi dos primeiros dos primeiros compositores, né, a ser gravados, porque a Casa Edson desde 1902 gravava no Brasil, né? E
essa nota contratual está num livro do Humberto Franceschi, que chama A Casa Edison e Seu Tempo. Tá? Então, aqui nessa nota, ele ali de 1930, né, ele assina como João da Baiana. E vamos ver a nota seguinte, por favor. Nessa outra, que é de outra música, também em 1930, ele está assinando como João Machado Guedes, que era o nome verdadeiro dele, né, o nome de registro, não o nome artístico. Então foi interessante ver isso também. Desculpe. O João da Baiana, ele assinava as notas contratuais dele das duas maneiras. Na Rádio Mairink Veiga eu também encontrei registros dele assinando como João Machado Guedes ou assinando como João da Baiana, tá? E o Baiana sempre com H, né? É uma grafia de época, mas depois que eu vi que ele assinava como João da Baiana com H, eu passei a me referir a ele sempre como João da Baiana com H, né? Adotando a grafia que ele próprio assumia para si, o próprio nome artístico, né? Bom, agora na sequência a gente vai ver algumas fotos que fogem um pouco do escopo disso que eu estou falando do rádio nos anos 1930, né, dos pandeiristas. Mas eu vou mostrar várias fotos tiradas de periódicos do Russo do Pandeiro, que se o João da Baiana foi o pandeirista mais importante e ele era o mais, tudo indica, o mais respeitado pelos seus pares nessa época, o Russo foi o que teve uma ascensão mais meteórica, digamos, e também o cara que conseguiu se sustentar num nível de holofotes, assim, que seria o mais próximo das estrelas maiores do rádio, né? Da música popular brasileira. Embora eu considere que ele não chegou a ser famoso, né, como essas estrelas, digamos, de primeira grandeza em termos de mídia, né, como eram a Carmen Miranda, como era o Francisco Alves, o Orlando Silva e né, Marlene e tantos outros, né, principalmente cantores e cantoras da época, nesse patamar dos instrumentistas, acompanhadores ou líderes de conjunto regional, ele parece que ele tinha um certo destaque, mais ou menos constante, assim. E tanto por conta da atuação dele como artista solo, né, no Cassino da Urca, desde os fins dos anos 1930 e até a metade dos anos 40, quanto por vezes pela ida dele em 1939 para a França. Ele tentou uma carreira solo na França. Ele foi junto com a Josephine Baker, que era uma grande vedete que esteve no Brasil, o conheceu e convenceu a se mudar para a França, né, para se apresentar nos cassinos em Paris. Só que a saída ela foi abortada, assim. Ele já estava lá, só que ainda não tinha estreado o show dele quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial e ele teve que voltar para o Brasil, claro. Ele voltou de navio para o Brasil, então ele não rolou. E aí, anos depois, em 1945, aí sim, ele vai para Nova York para apresentar um show dele. Eu não sei se é lenda, né? Mas ele próprio dizia isso, que ele tinha ido para passar algumas semanas e ele acabou ficando por um período de cerca de 6 anos, morando nos Estados Unidos. Primeiro em Nova York e depois em Los Angeles, né? Então ele teve uma carreira de muitos shows e algumas inserções no cinema de Hollywood. Vamos ver o próximo slide, por favor? Então, essa aqui é um exemplo, que inclusive é a foto do cartaz, né, dessa live, né, dessa palestra live aqui que eu estou ministrando. É a capa de A Cena Muda, mostrando o Russo em um set de filmagens em Hollywood, em 1947, né? E você vê como ele tinha uma cabeça tão à frente do tempo, né? Que essa coisa dele preparar o pandeiro dele impresso com o nome dele. Você vê isso, inclusive, em filmes de Hollywood, o Russo tocando o pandeiro dele e o pandeiro dele com o nome dele impresso na parte de baixo da pele. A semelhança daqueles bumbos de bateria que na época eram das big bands americanas, né?
eu creio que provavelmente ele viu isso lá e se inspirou e teve essa grande sacada, né? Mas isso para mostrar como ele era um cara preocupado com a autoimagem, né? Com o marketing de si mesmo. E então, por essas e outras que eu considero que o Russo foi um grande precursor, né, de algumas características que até demoraram para ser assumidas por outros percussionistas, né? Não vou dizer nem pandeiristas brasileiros, percussionistas mesmo, né? Demorou para existirem percussionistas que você considera como carreira solo, né? Como foi o Naná Vasconcelos, como é o Ayrton Moreira, né? Para falar dos mais antigos, esses caras eles nasceram depois do Russo, né? O Russo nasceu em 1913 e faleceu em 1985, né? Vamos ver a próxima figura, por favor, próximo slide. Então, aqui reportagem, todas essas matérias aqui dessa época, tá? Em 47, 48, o pandeiro invade Hollywood. Então, várias imagens dele em sets de filmagem, né? Até nessa última do slide à direita, a última foto à direita, parece que é do mesmo set, daquela capa, né? Embora seja outra publicação e até eles atribuam a outros filmes em uma e outra publicação, às vezes é uma confusão assim de fontes. Enfim, na foto à esquerda, em cima, do lado da manchete aqui, o Russo está na foto junto com outros brasileiros que viviam nos Estados Unidos naquela época, né? O Nestor Amaral, o Zezinho, né? Ou o Zé Carioca, que era o músico que dublava o Zé Carioca nos desenhos da Disney. O Laurindo Almeida foi outro músico dessa época, né, que atuou em filmes. O Laurindo Almeida teve uma carreira gigantesca nos Estados Unidos, assim, consta que ele participou uma vez eu vi uma cifra, assim, um número de coisa de 800 filmes, participando como, né, ou fazendo trilha sonora ou sendo filmado, né, tocando na tela mesmo, é uma coisa absurda. O Russo, até hoje eu encontrei referência a 8 filmes que ele teria participado. Daqui a pouquinho a gente vai ver cena de um deles, tá? Vamos para o próximo slide. Isso, aqui, então, ele com outros músicos brasileiros aqui. Nessa foto é o Nestor Amaral e o Zezinho, né? É o filme Road to Rio, que acho que foi traduzido como A Caminho do Rio. Eles têm um número nesse filme que eles cantam uma música de autoria do Russo, que chama Batuque no Morro. É do Russo e do Sarroris. Tem uma cena do filme que eles cantam. E dá para ver, o pandeiro dele está meio virado, mas dá para ver que está o nome dele impresso aqui na parte de baixo da pele, né? Vamos para o próximo slide. Tá, aqui fotos dele com pessoas importantes do showbiz. Na foto à esquerda, o Russo ele está no centro da foto. À esquerda dele está o Orson Welles, né? Grande cineasta de Cidadão Kane. E à direita dele está o Frank Sinatra, né? Então o Russo está posando junto com esses caras que, sem dúvida, eram caras com quem ele convivia, com quem ele cruzava lá nesses estúdios, né? Nesse ambiente artístico de Hollywood. E na foto à direita, ele está entre a Aurora Miranda, à esquerda, e a Carmen Miranda, à direita, né? A Aurora, irmã da Carmen, ambas grandes cantoras brasileiras, né? E a Carmen com uma carreira também gigantesca nos Estados Unidos. Ela viveu cerca de 15 anos nos Estados Unidos, até a morte dela em 1955, né? Mas como uma grande estrela lá também, né? Ela já era uma estrela no Brasil e ela foi para os Estados Unidos e ela foi tão bem sucedida lá que teve uma época em que ela era a mulher que pagava mais imposto de renda nos Estados Unidos. Então, entre as contribuintes americanas,
e residentes nos Estados Unidos dessa época, né? Eu creio que isso foi durante os anos 1940. Ela faleceu em 55. Ela era a que pagava mais, ou seja, ela a que declarava mais, consequentemente, né? Se é a que ganhava mais, não sabemos, mas enfim, ela era muito bem paga, né? Isso para dizer. E o russo também ganhou grana, tá? Ele chegou ao Brasil de volta em 51 e consta que ele tinha um grande patrimônio de terrenos. E quando ele chegou de volta ao Brasil, ele adquiriu uma gravadora, uma pequena gravadora que era mais especializada em fazer jingles, chamava Publisom, tá? E consta que quando ele viveu lá em Hollywood, ele adquiriu uma mansão que tinha sido pertencente ao Rodolfo Valentino, que foi um astro do cinema nos anos 1920, né? Ou seja, ele também tinha ganho grana. Não sabemos se exatamente com o cinema, né? Porque ele não participou tanto da indústria cinematográfica, mas com shows ao vivo, sem dúvida. Ele rodou os Estados Unidos apresentando show, fora o período em que ele residiu em Nova York e que ele era cartaz de um nightclub lá que chamava-se Copacabana, né? Inclusive existe um filme chamado Copacabana, que é estrelado pela Carmen Miranda e o Groucho Marx. O russo ele faz uma pequena ponta assim, mas ele está de relance assim no canto mesmo da tela tocando o Tico Tico no Fubá e a Carmen aí sim a grande estrela cantando, né? Mas tem participações do russo em outros filmes que são mais, tem uma cena em que ele é enquadrado, né, como a estrela daquela cena em primeiro plano. Próximo slide. Aqui já em 1951, creio que seja o último slide dessa apresentação, mas já mostrando também como a imprensa brasileira foi se voltando cada vez mais ao culto da celebridade, né? Digamos, publicações que foram antecipando o que uma publicação tipo Revista Caras, né? Para dizer uma coisa mais que existe ainda, até onde eu sei, a revista Caras ainda existe, mas que está mais interessada em focar a celebridade do que o produto artístico propriamente dito, né? Então aqui reportagem sobre ele, artista do Brasil, conhecido em todo mundo, né? Aí mostra novamente o pandeiro com a estampa dele e tal. Eu encontrei também reportagens em que mostra ele apresentando a família dele, as filhas, tal, esposa e tal. E aí fala esses aspectos, ele morou na mansão do Rodolfo Valentino e hoje ele tem um patrimônio de tantos terrenos e carro e não sei o quê. Então, esse tipo de, entre aspas, ostentação, né, do patrimônio do artista, nessa época, né, 1950, estava nesse patamar assim, de exploração. Eu não sei se tem mais algum slide. Esse aqui é o último da apresentação? Tá. Então, obrigado. Vamos voltar então. Vamos passar para alguns exemplos de inserção desses pandeiristas, começando com o Russo do Pandeiro. Olha só, eu passei, os dois primeiros links são do Russo do Pandeiro. Eu queria, se possível, começar com o segundo deles, que é o Russo em On an Island with You, um filme de 1948. Você consegue localizar aí para a gente passar agora? Que eu acho que ele tem mais conexão com tudo que eu falei sobre o russo. Eu falei bastante coisa sobre o russo, até porque ele era o projeto original dessa tese de doutorado que eu estou desenvolvendo, que acabou mudando o enquadramento, né, o escopo do interesse, em decorrência das próprias coisas que eu fui levantando ao longo da tese, mas de qualquer maneira eu já tinha feito um levantamento inicial sobre o Russo do Pandeiro, bastante interessante, com bastante coisa sobre ele. Realmente a gente encontra muito material. Isso, é esse mesmo. Então, eu acho ele uma personagem fascinante dessa época, e eu espero ainda desenvolver mais estudos sobre ele, né?
Na minha tese ele não vai ter um peso tão grande, mas eu acho que ele merece mais estudos, mais publicações assim futuras. Então vamos ver um trecho desse filme que é esse On an Island with You, né? Um filme de 1948 e que está no YouTube. Essa cena que chama-se Wedding Samba, né? Samba do casamento, que de samba não tem nada. Então, esse fragmento específico enquadra muito o Russo do Pandeiro. Pode deixar em tela cheia o filme, pode ser? No final dá para ver ele fazendo os malabarismos também. Ele joga o pandeiro para tudo que é lado. Agora ele está à esquerda da tela, né? Parece que está bastante pixelada aqui a imagem. E para quem tiver curiosidade, fica bem fácil encontrar as cenas aí no YouTube. Vamos agora ver a cena daquele primeiro link que eu passei sobre filmes aqui. É o Russo numa cena do Alô, Alô Carnaval. Esse é um filme brasileiro, em 1936, tá? Ele toca nesse filme tanto com a orquestra do Cassino da Urca, quanto com o Reginaldo Benedito Lacerda. E nessa cena específica, que é das cantoras do rádio, né, com a Aurora e Carmen Miranda, que na época ainda residiam no Brasil também, e dá para ver a gente ao fundo, né, aí o Russo não está enquadrado em primeiro plano, mas ele fazendo uns malabarismos também com o pandeiro. Tem umas horas que ele roda nos breaks. Cantoras do rádio, levamos a fita a cantar. De noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Batista. Rádio, nossa Batista. um grande abraço, coração de larga campo, pelos espaços afora. Tanta alegria quem chora. Para rodar o pandeiro, né? E já estava no 1. Tá. Cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos seu sonho, de manhã nós vamos te acordar, nós somos as cantoras. Ok. Bom, talvez não dê para me ouvir direito enquanto eu comento aqui os vídeos, mas quem tiver interesse também, dá para ver com mais qualidade depois, e dá para ver que o Russo ele gira o pandeiro toda vez que a música tem um pequeno break, né? E ele já retorna no tempo 1 certinho, bem sincronizado, quando a música volta, né? Depois da pausa. Agora, na sequência, a gente vai ouvir, vai ver um trechinho bem pequeno, que é o que tem disponível, de um filme que chama-se 24 Horas de Sonho. É um filme brasileiro de 1941, que até onde nós sabemos, são as únicas imagens em movimento com som do João da Baiana tocando, tá? Esse vídeo eu encontrei num pequeno especial. Eu creio que era um especial da Rede Globo, que estava no YouTube, do começo da década de 80. Talvez era falando de 50 anos do rádio no Brasil. E eu sei que eu vi um fragmento dessa filmagem e opa, esse pandeirista aí parece o João da Baiana, né?
E aí eu mandei isso pro Barão do Pandeiro, né, o grande amigo e pesquisador, e eu falei, Barão, dá uma olhada só, eu tô desconfiado que seja o João, tal, nunca ouvi falar desse material aqui. E o Barão foi atrás e complementou o meu esforço inicial aqui, né? E então ele descobriu que era esse filme 24 Horas de Sonho, no qual o João da Baiana tá tocando junto com uma cantora, né, Janir Martins, e músicos muito importantes, né, o Tucci, que é precursor do sete cordas, né, do violão de sete cordas, o Luperci Miranda, né, que é grande cavaquinista e bandolinista, e o Laurindo Almeida, que é esse que eu já mencionei, que foi morar nos Estados Unidos, violonista, que fez uma carreira absolutamente brilhante e longa no cinema em Hollywood. Vamos ver então 24 Horas de Sonho? É um trecho pequeno. Ouviremos Janir Martins cantando samba, Quem Viu o Meu Pequeno. Quem viu meu pequeno por aí, tipo alto e moreno, muito encantador. Quem viu, faça o favor de ligar para 000 e o meu bangalô. Atende pelo nome de Tito, é um rapaz bonito, forte como um touro. Meu touro Ferdinando, este rapaz moreno. A mulher Sherlock, o quê? Onde está a mulher Sherlock? Cuidado que eu... Ok, a cena continua com o som do regional ao fundo, né? Mas as imagens que temos são só essas que vocês acabaram de ver aqui. E, mais uma vez, são as únicas imagens do João tocando pandeiro, né? Existem imagens dele tocando prato e faca, né? Com som, no filme Saravá, que aí já foi filmado nos anos 1960, que também está disponível no YouTube. Foi um cineasta francês, um filme bem interessante, e é uma cena que o João da Baiana está tocando prato e faca, sapateando também, ele já bem idoso, né? Acredito que ele já tivesse os seus 80 anos naquela filmagem, está junto com o Pixinguinha e com o Baden Powell. Vale a pena conferir esse material. O próximo, vamos ver o Darcy de Oliveira tocando. É um trechinho de um filme que chama Berlim na Batucada. Novamente, eu agradeço ao Barão do Pandeiro, que foi ele que me apresentou esse material, assim como os próximos dois filmes. Então, um grande obrigado ao Barão do Pandeiro. Então, nesse filme é o Darcy de Oliveira tocando junto com outros pandeiristas. O Darcy vai ser o pandeirista mais à esquerda, de camisa listrada, que parece que está regendo os outros pandeiristas. E é só na abertura do filme que tem essa, que seria uma batucada de pandeiros, né? Vamos dar uma olhada? É só o comecinho do filme. Ok. E aí a cena fecha no pandeiro do Darcy, né? E é quando terminam os créditos iniciais do filme e começa a trama propriamente dita, né? Aí, já saindo, duas menções aqui que vale a pena conhecer também, já saindo desse recorte, né, cronológico, que seriam esses pandeiristas atuantes nos anos 1930, embora alguns filmes sejam posteriores a 1930, né? Dois filmes já da década de 50, os dois de 52, e de pandeiristas que começaram um pouco depois desses que a gente viu antes, mas que são muito importantes na história do pandeiro brasileiro, né? O Jorginho do Pandeiro, de quem já falamos um pouco, e sobre quem eu tenho um trabalho de mais fôlego, e para quem não viu o começo dessa live, né? Eu tenho uma dissertação que é sobre ele e o Jorginho e o Marcos Suzano, né? Jorginho do Pandeiro e Marcos Suzano, como dois pandeiristas absolutamente fundamentais para a história desse pandeiro, especialmente o pandeiro grave, né, pandeiro de couro, que é o foco da minha pesquisa.
e que foram responsáveis por vertentes diferentes, porém complementares, né, do desenvolvimento desse instrumento. Então, um dos filmes é com o Jorginho do Pandeiro, e esse outro que a gente vai ver antes é com o Risadinha, que é um pandeirista que o Jorginho admirava demais. O Jorginho sempre falava, dizia, cara, o Risadinha é um dos que eu mais gostava, e é um cara que exerceu uma influência manifesta, assim, no próprio estilo do Jorginho do Pandeiro, né? Ele tocou no Regional do Valdir Azevedo durante muitos anos, né? O Valdir, autor do Brasileirinho, e tocando essa música, eles participaram de uma produção argentina. Pelo que eu entendi da história, foi uma época que eles estavam fazendo uma temporada lá em Buenos Aires. Não sei se isso tinha sido previamente combinado, mas eles acabaram participando de um filme tocando 2 números, o Brasileirinho e o Delicado, né? E é um filme, nitidamente é uma comédia, né? Então é uma cena que se passa num apartamento e muitas vezes a câmera focaliza esse comediante, né? Esse cômico, mas muitas vezes ela vai para o conjunto também, que está tocando também dentro do apartamento. Então vamos assistir uma cena desse Como Yo no Hay Dos. Então, a produção argentina de 1952. Bom, então cenas aqui do Como Yo no Hay Dos, e vocês repararam que Risadinha é canhoto, né? Ele e o Jorginho do Pandeiro, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, no filme Tudo Azul, aí é nesse filme que a gente viu agora, são números inteiros, né? Tanto do Brasileirinho quanto do Delicado. O conjunto regional fica bastante tempo em cena. Nesse aqui é uma pequena cena, realmente, do regional do Dante Santoro. Seria um ensaio deles, né? No estúdio de uma rádio. Então é uma pequena cena em que aparece, e aí é o Jorginho do Pandeiro, o pandeirista, então com 22 anos de idade, né? Vamos assistir então Tudo Azul. Olá, qual é o tom? Sol maior. Olha, repete a introdução. Olha lá. Que é? Tem mais um sujeito que quer falar com você. Deve ser um inédito, mais um poeta. Desguia esse cara, eu agora estou ensaiando. Vamos lá, Dante. Peraí. Tem paciência, meu filho. Não disse a você que eu estava ensaiando? Você não prometeu que gravava a minha música? Prometi, mas tem 20 na sua frente. Vou gravar a música do Vadequinho, do Dadinho, do Pedro Baliza, de um tal de João Capoeira. Olá, tá na hora. Não é possível, viu? Olha aqui, aparece o ano que vem. Bom, e é isso. A participação termina aí. Então, mais uma vez, agradeço ao Barão do Pandeiro por me informar, né, da existência desse material, né? Pesquisa sempre é um trabalho colaborativo. A gente rala bastante sozinho, mas é fundamental poder trocar essas informações com amigos, com companheiros, colegas que têm
o mesmo tipo de interesse, né? Então é isso. Basicamente, aqui já me estendi bastante. Eu tinha programado para 1 hora de apresentação e sabia que eu ia passar bastante. Mas é isso. Eu não sei se algum dos amigos e amigas que eventualmente estejam acompanhando a live tem algum comentário, alguma pergunta que gostaria de acrescentar agora para o debate. Eu esqueci de falar no começo da live, mas assim o chat está aberto, né? Desde o começo e tá à disposição. Renato Borges, incríveis as fotos. Pô, o Renato é um desses amigos, embora não seja o pandeiro o foco de pesquisa dele, mas é um grande pesquisador, um cara que, né, absolutamente fascinado por metodologia de pesquisa e que a gente troca também muita informação sobre aspectos mais conceituais, digamos, né? Eu sempre aprendo muito com ele, então um grande abraço, Renato. Obrigado aí pelo elogio. E o Renato, ele comenta uma vez, já vou ler aqui o recado do Barão do Pandeiro. O Renato uma vez comentou uma coisa que é muito verdade, né? A pesquisa que aparece, assim, que é publicada, ela é a ponta do iceberg, né? Não sei se ele usou essa metáfora, mas eu acho que ela é bem adequada. A gente vê sempre uma pontinha de toda uma massa de informações que é coletada pelo pesquisador, né? E até o Renato, uma vez, numa dessas conversas, ele perguntou: e aí, o que acontece com todo esse acervo que o pesquisador vai constituindo, né, ao longo de uma pesquisa? Ele vai ficar disponível depois para outras pessoas consultarem, ou ele vai desaparecer? Para onde que vai tudo isso, né? Porque realmente é fascinante. De uma pesquisa podem sair vários produtos daí, né? A tese é um produto, né? É um produto que a tese referente a essa pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela vai ser publicada, espero que daqui a 1 ano, né? E no meio disso, isso aqui, o que eu estou fazendo hoje é uma publicação também, né? Eu estou tornando público alguns aspectos da minha tese, né? Ou da minha pesquisa. E só que uma grande massa de informações provavelmente vai ficar no meu acervo aqui, né? E é uma discussão mais conceitual, assim, né? Uma pergunta até retórica, assim, né? Para onde que vai tudo isso? Eu não sei, né? Enfim. Imagina, Renato. Agora, bom, obrigado de novo, Renato. Nira, por gentileza, você pode... Isso, Então, essa informação aqui, comentário do Pandeiro Carioca, que é um canal do YouTube aí do Barão do Pandeiro. O Alfredo de Alcântara morreu nos anos 80 num asilo em São Paulo. Eu não sabia disso, né, e não encontrei essa informação. Vou acrescentar aqui e depois a gente aprofunda aí essa troca de mais essa figurinha aí, tá, Barão? Obrigado por informar mais uma vez aqui. E para todo mundo que se interessa pelo pandeiro brasileiro ou por outros aspectos da música brasileira, mais especificamente, né, gêneros urbanos cariocas, o Barão do Pandeiro é uma grande pessoa para se conversar, né? Realmente, esse é um cara que tem um acervo assim que eu gostaria de que ele fosse tornado público um dia, assim, sabe? Eu acho que ele mereceria, né? Assim como institutos como o Instituto Moreira Salles, né, o próprio Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, eles adquiriram acervos particulares, né, coleções como do Almirante, do Tinhorão e de outros pesquisadores. E eu acho que o Barão é um cara que poderia contribuir também. Não sei, pensei nisso agora, tá, Barão? Mas fica a dica aí, tá? E aí, então é isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Nira Pomar, minha grande amada, e que mais uma vez, né, esteve aqui do meu lado e fazendo essa intermediação maravilhosa aqui, né, colocando
os vídeos e slides, né? E me deixando mais livre para falar, né? Que inicialmente eu teria que falar e operar, e é sempre uma atrapalhação isso, né? Então, muito obrigado, Nira. E obrigado a todos e todas que estão aqui acompanhando essa live. Eu vou depois deixar publicada, né, nesse canal do YouTube no meu nome, e lembrando que é uma atividade integrante desse primeiro Encontro Mundial de Pandeiros, que está tendo atividades hoje, 19 de dezembro de 2020, até às 10 da noite, né? Então fiquem de olho aí, procurem saber nos canais de divulgação que tem pela rede aí, né? E os pandeiristas, uma rede que está, parece que se conectando mais e mais. Então eu queria encerrar falando novamente o que eu falei no começo aqui, né? Se essa rede existe, se ela pode se formar, se essa profissão. Valeu, Lena. Obrigado. Né? Se essa profissão existe, se essa perspectiva de viver como pandeirista e como artista do pandeiro existe hoje, é porque realmente teve esses caras que começaram, né? Dando murro em ponta de faca, né? Lutando contra estigma, lutando para que se mudasse uma imagem que até então perdurava, que o instrumento era associado em muitas circunstâncias, né? Não todas, mas em muitas, repito, a vadiagem, a confusão, a conflito, né? E esse é um dos aspectos que eu abordo no meu trabalho, mas que hoje a gente não teria, dentro do escopo que foi delimitado, não teria como a gente aprofundar. Então, esses pandeiristas realmente foram caras que fizeram, que num momento decisivo assim de positivação, né, de uma certa cultura popular urbana que estava sendo inserida, né, nas mídias de massa, e da qual o samba talvez seja, talvez não, ele certamente é o maior representante, mas não é o único, né? E o pandeiro, ele é tão associado ao samba, mas é um instrumento tão maravilhoso que ele se espraia para tantos âmbitos musicais, né? E isso modernamente foi cada vez mais e mais ensinado, né? Por esses grandes mestres que a gente teve e ainda tem o privilégio de estar convivendo, né? E, de novo, mais uma vez, referencio e reverencio o Jorginho do Pandeiro e Marcos Suzano, né? E tantos outros que estão vindo depois na esteira, né? Que esses caras estão abriram e tem aberto. Antônio Carlos, meu irmão querido, muito obrigado. Né? Então, se hoje a gente tem essa perspectiva e esse pensamento e esse escopo tão aberto, é porque esses caras realmente começaram e fizeram valer, né, esse direito e essa possibilidade da música, de a música ser uma profissão e uma profissão valorizada e reconhecida, embora a gente ainda tenha que lutar contra um certo estigma quanto à percussão, né, em alguns âmbitos, especialmente eurocêntricos, né, digamos, mas esses caras realmente fizeram um trabalho que a gente tem que dar o valor e tem que conhecer. E então, justamente esse é o meu grande intuito, né? Eu conhecer o que esses caras fizeram e, a partir disso, eu consegui tornar público, né? E trocar essas figurinhas, né, com pandeiristas, pesquisadores interessados que estão vendo hoje, né, essa live e que espero que vejam em tempos futuros. Obrigado mais uma vez, obrigado, Barão, com um grande carinho que eu fiz essa apresentação e, mais uma vez, muito do que está aqui é devido às informações que a gente troca, né, e que eu espero que continuemos trocando. Então, um grande abraço a todos e todas e eu espero que fazer lives futuramente abordando outros aspectos dessa minha pesquisa. Então, aqui eu me despeço, uma boa tarde para todos e todas e continuem acompanhando a programação do Encontro Mundial de Pandeiros.